Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Compreendendo as Escrituras. É muito bom te encontrar aqui. Você já sabe que sempre no início da aula a gente tem aqueles pedidos especiais, né? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui, aperte o botão, é rápido, simples e você vai fazer parte aí da família Compreendendo as Escrituras. Sempre que sair um vídeo novo, você já vai receber uma notificação. Se você gostar desse vídeo também, e eu tenho certeza que você vai gostar, você dê um joinha, o pessoal chama de like. Esse like é muito importante porque o YouTube entende a relevância do vídeo e coloca aí à disposição de mais pessoas, facilita o acesso dessas pessoas ao conteúdo que a gente está apresentando. E também se você tem rede social, Facebook, Instagram, siga ali o Compreendendo as Escrituras, especialmente o Instagram. Nós estamos fazendo alguns posts especiais ali, stories, IGTV, estamos fazendo aquele carrossel que você pega e vai passando as imagens e vai aprendendo dentro das imagens, muito legal mesmo. Então nos acompanhe o Compreendendo as Escrituras nas redes sociais, especialmente no Instagram, e a gente vai se vendo durante a semana aí também. Combinado? Nós estamos aqui no curso bíblico Compreendendo as Escrituras. Estamos numa sequência temática gradativa, estudando a palavra de Deus com profundidade. Na aula passada, estudamos sobre o juízo de Deus. E vimos que o juízo ele tem 3 fases. A fase investigativa pré-advento, que é antes da volta de Jesus. A segunda fase ocorre lá no céu, durante os 1000 anos, é chamada de fase comprovativa milenal, onde os justos têm a oportunidade de julgar e ver que Deus foi justo em determinar cada caso. E depois dos 1000 anos, ocorre então a terceira e última fase do juízo, que é o juízo executivo pós-milênio, onde Deus coloca definitivamente um ponto no pecado. Deus aniquila todo o mal, o diabo, os seus anjos e os ímpios. Se você não assistiu essa aula do juízo, corra lá e assista na íntegra. Por que eu dei essa introdução aqui? Porque quando falamos sobre o juízo pré-advento investigativo, esse juízo que ocorre antes da volta de Jesus, nós fundamentamos esse juízo biblicamente na profecia de Daniel, capítulo 7. Então, na aula passada, nós gastamos um bom tempo estudando Daniel capítulo 7. Só que eu disse que voltaríamos a este capítulo para continuar o estudo dele, agora focando um outro tema dentro do capítulo. E chegou o momento, nós vamos então nessa aula estudar Daniel capítulo 7. E o título do estudo de hoje é A Identidade do Chifre Pequeno. De forma resumida e panorâmica, o que aprendemos até aqui ao estudar o livro de Daniel? O capítulo 2 de Daniel é o primeiro bloco profético do livro e é o bloco mais básico, elementar. É a visão da estátua de Nabucodonosor. Daniel recebeu o anjo intérprete e o anjo falou para Daniel o significado da estátua. A estátua ela era de 4 metais. Você vai ver aí na tela. A cabeça era de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e o pé metade ferro e metade barro. Essa estátua simbolizava uma sequência de impérios. O Império de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E depois uma pedra cortada sem auxílio de mãos batia no pé da estátua e tomava conta do mundo. Era o reino de Deus, a volta de Jesus. Agora Daniel, ele tem uma outra visão no capítulo 7. E o capítulo 7, ele é paralelo com o capítulo 2. Ele repete a profecia de Daniel, capítulo 2, só que agora acrescentando mais detalhes. Então, ao invés de 4 metais, no capítulo 7, Daniel vê 4 animais. Quais eram estes animais no capítulo 7? Vejamos. O primeiro animal era um grande leão com 2 asas. O segundo animal era um urso alado. Ele tinha um lado maior que o outro
e estava com 3 costelas na cabeça. O terceiro animal era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, indicando velocidade. E o quarto animal era um animal terrível e espantoso. Esse animal nem tinha na fauna, e Daniel então coloca ele como um grande animal assustador. O quarto animal ele tinha 10 chifres. A sequência destes animais é a mesma sequência dos metais. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Só que Daniel ele continua contemplando esse animal terrível e espantoso, o quarto animal, com 10 chifres, e de repente, ao ele olhar, ele vê que sai um chifre pequeno entre os 10, e esse chifre surge e ele derruba 3. E Daniel começa a olhar e ver que o chifre tem boca, olhos, e ele fala com insolência, ele profere blasfêmias, e é um poder perseguidor. Este chifre pequeno persegue os santos de Deus. Daniel então quer saber quem é este chifre. E aí ele continua contemplando, mas ele é levado agora para o céu. E ele vê uma cena de juízo no céu. Ele percebe que os livros foram abertos, o ancião de dias se assentou, o filho do homem apareceu, e então começou um juízo no céu. Esse é o juízo pré-advento. E já vimos que esse é um bom juízo, porque a razão deste juízo é condenar o chifre pequeno e dar o reino aos santos. Então, o juízo investigativo pré-advento, ele é muito bom. Ele condena o chifre pequeno, que se opõe a Deus e persegue os santos, e ele comprova, então, que aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus receberão o reino. Os anjos veem o nome desses justos, salvos pela graça, no livro. E então, Daniel, depois de ver a cena do juízo, ele vê a volta de Jesus. Então, olha o quadro novamente. Qual foi a diferença do capítulo 2 para o capítulo 7? É que o capítulo 7, ele amplia o capítulo 2 e ele traz 2 elementos novos. O surgimento e atuação do chifre pequeno e a existência do juízo investigativo pré-advento no céu, antes da volta de Jesus. Na aula passada, nós estudamos então o juízo investigativo pré-advento, de forma bastante detalhada. Vimos como que ele aparece na cena de Daniel 7 e depois linkamos com as outras fases do juízo. E agora nós vamos retornar para o capítulo 7 para descobrirmos quem é o chifre pequeno. Quem é esse poder que se levantou com boca, olho, perseguiu o santo de Deus? É um poder que é denominado como sendo o anticristo. Você tem alguma ideia de quem simboliza esse poder? Quem é o chifre pequeno? E é muito importante aqui eu frisar para você que há métodos de interpretação da profecia. Alguns chamam de escolas de interpretação. Nós temos 4 principais: o historicismo, o preterismo, o futurismo e o idealismo. Vamos começar com o historicismo, afinal, é a escola mais antiga. O historicismo, ele já foi usado pelos pais da igreja e perdurou aí séculos. Até o século XIX, muitos teólogos eram historicistas, incluindo os reformadores, como Martinho Lutero. E o que diz a escola historicista? Como é esse método de interpretação da profecia? O historicismo, você vai ver na tela, diz que a profecia ela cobre todo o período histórico, desde a época do profeta até o segundo advento de Cristo. Então nós devemos olhar para a profecia de acordo com este método e entender que todo esse conteúdo profético ele vai se cumprindo ao longo do tempo. Desde a época do profeta, vai seguindo um fluxo histórico até realmente o momento da volta de Jesus. E quem usa o método historicista interpreta que o chifre pequeno é o catolicismo romano, é Roma papal, é o sistema religioso papal. Inclusive, Martinho Lutero foi dogmático em identificar o chifre pequeno de Daniel 7 como Roma. Só que a Contra-Reforma
trouxe duas novas visões de interpretação profética. Surgiu o preterismo e o futurismo. E com certeza, estas escolas de interpretação surgem para tirar o catolicismo romano de lado. O preterismo, ele diz assim: a profecia teve seu cumprimento no passado, um pouco antes ou logo depois do primeiro advento de Cristo. O grande expoente desta escola de interpretação foi o jesuíta Luís de Alcazar. Então o preterismo é bem simples, é só você lembrar da palavra pretérito, passado. Aqueles que leem as profecias com esta visão entendem que as profecias já se cumpriram no passado. Então nós não temos profecias bíblicas significativas para o nosso tempo e para o tempo do fim. Essas profecias já se cumpriram. Por exemplo, as profecias de Daniel tiveram o seu cumprimento ali no primeiro advento de Cristo. As profecias de Apocalipse abarcaram ali os primeiros séculos da história da igreja cristã. Então, todas essas profecias já foram cumpridas. E o preterismo? Como identifica o chifre pequeno? Aqueles que olham para a profecia com essa lente mencionam que o chifre pequeno foi Antíoco Epifânio, um rei seleucida do 2º século antes de Cristo. Essa é uma interpretação bem popular e muitos cristãos entendem que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio, esse rei seleucida do 2º século. Agora, junto com o preterismo, surgiu uma outra escola de interpretação profética, que é o futurismo. E diferente da anterior, o futurismo entende que a profecia não cobre todo o período histórico. Há um intervalo. Muitas profecias ainda terão seu cumprimento um pouco antes da volta de Jesus. E o grande expoente do futurismo foi também um jesuíta, Francisco Ribeira, que viveu ali no 6º século. Então o futurismo diz assim: algumas profecias já aconteceram, se cumpriram ali no contexto do primeiro advento, e agora outras vão vir, estão para acontecer ainda, são eventos escatológicos lá do tempo do fim. E muitos futuristas, incluindo aí a linha dispensacionalista, eles pegam a profecia de Daniel 9, das 70 semanas, e interpretam que 69 se cumpriram, justamente no contexto de Cristo. E a última semana, a 70ª semana, ela está para ocorrer. E nesse momento que essa semana se cumprir no futuro, aí sim virá o anticristo. Então esse anticristo, ele é um inimigo futuro, que ainda não surgiu na história. Por fim, nós temos a quarta e última escola de interpretação profética, que é o idealismo. E o idealismo vê que as verdades eternas, elas não têm um tempo específico determinado. Na verdade, tudo é simbólico. As imagens da profecia apenas mostram o grande conflito entre o bem e o mal. Então, o idealismo não se preocupa em ver o cumprimento, seja no passado, no presente ou no futuro. O idealismo olha para a profecia e diz: não, é tudo simbólico, é uma imagem que quer transmitir uma verdade espiritual. E assim, então, a visão fica meio espiritualizada com relação à interpretação. Então, 4 escolas de interpretação. Historicismo, entende que a profecia se cumpre ao longo da história, desde a época do profeta até a volta de Jesus. O preterismo joga as profecias para o passado. O futurismo interpreta boa parte das profecias ainda para o futuro. E o método idealista não vê determinados cumprimentos nem antes, nem durante e nem depois. Só entende que são imagens que simbolizam aí a verdadeira batalha entre o bem e o mal. Agora vem a pergunta: como devemos olhar para a profecia bíblica? Por exemplo, nós vamos estudar agora Daniel capítulo 7. É um capítulo profético. Devemos olhar com que lente este capítulo?
Devemos seguir qual método de interpretação? Historicismo, preterismo, futurismo? Ou ver como tudo sendo simbólico, que é a ideia idealista? Eu creio que a própria profecia de Daniel, capítulo 2, revela para nós o melhor método de interpretação. Porque quando Daniel quis saber a revelação e ele orou a Deus, o anjo intérprete veio. E o que o anjo disse para Daniel? O anjo disse assim: Daniel, a cabeça de ouro é Babilônia, o peito é a Medopérsia, depois o ventre, o quadril, é a Grécia, depois é Roma. Depois de Roma não vai ter mais um império único, assim como os pés, que é metade ferro e metade barro, não se juntam, não vai ter mais um império unificado. Assim vai ser até o fim e Jesus vai voltar. Então perceba, o anjo intérprete, o que ele fez aí? Ele interpretou a profecia, olha agora o quadro, seguindo uma sequência histórica. Desde a época de Daniel até a volta de Jesus. Então essa profecia, ela se cumpre ao longo da história. Por isso eu concordo com George Knight, que é um grande teólogo e historiador. Ele diz assim, Daniel 2, não deixe espaço para o preterismo, futurismo ou idealismo. Daniel capítulo 2 mostra para nós que uma visão correta seria a visão historicista. E agora nós temos então o desafio de identificarmos o chifre pequeno dentro do panorama profético e de uma visão adequada para interpretar essa profecia. O historicismo, então, sai na frente, dentro desse aspecto que eu acabei de mencionar. Mas será que isso seria o suficiente para falar, então, que o chifre pequeno é o papado? Eu gostaria, obviamente, de, junto com você, pegar a Bíblia e nós, então, irmos fazer uma análise no texto bíblico. Porque Daniel 7, ele apresenta vários textos indicando várias características do chifre pequeno. E nós vamos poder, então, extrair do texto essas características e aplicarmos, para ver, então, qual seria a interpretação mais coerente daquelas que são as mais comuns. O que Daniel 7 revela sobre o chifre pequeno? Você vai ver aqui na tela agora que Daniel, ele tem ali detalhes sobre o surgimento do chifre pequeno, ele dá uma característica marcante desse poder, ele fala de 3 principais atuações do chifre pequeno e, por fim, Daniel também fala da destruição do chifre pequeno. E nós vamos agora ver o que cada texto revela sobre estes pontos. Vamos começar com o surgimento do chifre pequeno. Daniel capítulo 7, verso 23 e 24, diz que o chifre pequeno surge depois de Roma imperial. Ele surge ali entre os 10 chifres. E quando ele surge, 3 chifres caem. Você lembra da visão? Era o animal terrível e espantoso. Quem que é o animal terrível e espantoso? Roma. E esses 10 chifres da cabeça do animal terrível e espantoso corresponde também aos 10 dedos da estátua de Daniel 2. O que veio imediatamente após Roma? As tribos bárbaras. As tribos bárbaras derrubam o Império Romano e então se constitui a Europa moderna. O chifre pequeno, ele surge daí. Essa é uma característica muito importante. E quando ele surge, 3 tribos bárbaras, que são considerados 3 reis, caem. Essa é a primeira indicação do texto bíblico, o surgimento do chifre pequeno. Então ele surge lá com o 4º animal, depois que Roma imperial cai. E quando ele surge, 3 caem. O que mais? O texto de Daniel capítulo 7, verso 20 e 24, diz que
esse chifre pequeno, ele é mais forte do que os outros chifres e ele é diferente dos outros chifres. Então é um poder que ele tem uma diferença dos demais chifres. Ele é muito forte. Então ele teve um protagonismo muito grande, diferenciado na história. Ele é notável. É uma característica do chifre pequeno. E agora, Daniel capítulo 7, o verso 8, o verso 21 e o verso 25 mencionam as três principais atuações do chifre pequeno. Primeiro, ele fala com insolência, profere blasfêmia, ele faz guerra contra os santos e ele muda os tempos e as leis. Estas são três ações que o chifre pequeno faz. Ele fala insolência, ou seja, ele profere blasfêmias. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Então, é um poder que se coloca no lugar de Deus, quer ter atribuições de Deus para si. Segundo, ele persegue o povo de Deus e persegue bastante tempo. A Bíblia usa uma profecia aí metafórica, dizendo que ele persegue o povo de Deus 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então seriam 3 tempos e meio. É um longo período de tempo. E, em último lugar, esse poder muda os tempos e a lei. Tempos aí pode ser também traduzido como calendário. Esse poder mexe nos calendários e muda a lei, que com certeza é a lei de Deus, é o código do Senhor moral, os 10 mandamentos. E em último lugar, esse chifre, ele é destruído de forma miraculosa pelo próprio Senhor. Assim como Daniel, no capítulo 2, a pedra é cortada sem auxílio de mãos e bate na estátua, o chifre pequeno é condenado no tribunal celestial, no juízo investigativo, e depois o próprio Senhor, então, dá fim a esse poder. Então, todas as especificações do chifre pequeno estão claras. O que nós precisamos fazer? Agora, olhar com detalhes essas especificações e comparar com as principais propostas. Seria o chifre pequeno, conforme diz os historicistas, o catolicismo romano? Seria o chifre pequeno Antíoco Epifânio, como menciona os preteristas, um rei seleucida que viveu no 2º século a.C.? Ou seria, como dizem os futuristas, um poder que ainda vai se levantar, que não se levantou? Dê uma olhada no quadro agora. O que você acha? Dentro dessa rápida exposição que eu fiz, o que você já consegue definir? Vamos pensar ali na primeira característica, o surgimento do chifre pequeno. O chifre pequeno surge do quarto animal. Ele surge de Roma. Opa, peraí. Então, se ele surge quando o Império Romano cai, e o Império Romano, principalmente Roma Ocidental, cai no ano 476 depois de Cristo. Esse chifre, então, ele surge no cenário histórico depois de 476. Então, olha para o quadro agora. Com isso, Antíoco Epifânio já é o quê? Descartado. Por que Antíoco Epifânio é descartado? Porque ele é um rei seleucida que viveu no 2º século antes de Jesus. E o chifre pequeno, ele nasce depois do Império Romano. Então nós já descartamos Antíoco Epifânio. Então temos agora a ideia historicista, que é o catolicismo romano, e a ideia futurista, que é um líder ainda que vai se levantar num tempo futuro. Mas perceba, no próprio surgimento do chifre pequeno, ele surge no momento das 10 tribos, dos 10 reis, e quando ele surge, cai em 3. Então, ele está num cenário histórico definido. Ele surge exatamente naquele contexto quando as tribos bárbaras invadem Roma. Então, não é um líder político que vai vir ainda. Ele faz parte
da profecia e está dentro desse cenário, quando os impérios bárbaros invadem ali a cidade de Roma. Então, olha o quadro de novo. Com isso, nós também podemos descartar a ideia futurista de que o chifre pequeno é um poder que vai vir no futuro. Quem ficou? Ficou o catolicismo romano, que é a visão historicista, a visão mais adequada para interpretar as profecias, especialmente apocalípticas. Agora vamos ver com detalhes se realmente o catolicismo romano se encaixa dentro de todas essas características que a Bíblia cita, quanto ao surgimento, quanto à marca dele, quanto à atuação, quanto à destruição. Agora nós vamos ler o texto bíblico e vamos ir para a história, para ver o que a história menciona, e aí nós vamos poder dizer com certeza se os historicistas estão certos em afirmar que é Roma pagã, Roma papal, ou se não, se é um outro poder. Então vamos lá? Vamos começar uma jornada incrível aí. Eu sugiro que você então pegue sua Bíblia, vá anotando, porque isso é muito importante. Vamos ler um texto agora que fala do surgimento do chifre pequeno. Daniel, capítulo 7, e nós vamos ler o verso 23 e 24. Diz assim: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Olha o verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 deles. Então esta é a declaração bíblica. O chifre pequeno surge imediatamente após Roma Imperial. Ele surge no contexto dos 10 chifres, dos 10 reis, que são as tribos bárbaras que deram início, que formaram os países da Europa moderna. Vamos então para a história e ver se encaixa o surgimento do catolicismo romano dentro dessa configuração aí. Olha o mapa que temos aqui. Esse é o mapa de todo o território do Império Romano. E você sabe que em 330, Constantino tirou a capital de Roma e levou para Bizâncio, que se tornou Constantinopla. Uma própria homenagem a Constantino. Ele fez então ali uma cidade especial, mudou o nome dessa cidade, colocou Constantinopla e a capital do império passou a ser Constantinopla. E no ano de 395, conforme você vê ali no mapa, Teodósio, ele dividiu o Império Romano em 2 partes. O Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Então a capital do Império Romano Ocidental ficou Roma e a capital do Império Romano Oriental ficou Constantinopla. E é muito interessante que nesse contexto aí, no 4º século, as tribos bárbaras que estavam ao redor do território do Império Romano, elas foram se consolidando. E ao mesmo tempo que foram se consolidando, elas também passaram a ter uma crença diferente da crença do Império. Porque qual que era a crença do Império? Era o catolicismo. Todos os cristãos eram católicos. A palavra católico significa universal. Então, desde a igreja primitiva, a igreja foi tendo altos e baixos, e ali no 4º século tinha um povo, os católicos, que vieram aí desse cenário primitivo. Só que essas tribos bárbaras que estavam ao redor do Império Romano, elas foram evangelizadas. Quem evangelizou as tribos bárbaras foi um bispo chamado Úfilas. E o Úfilas, ele converteu muitas tribos bárbaras pregando o cristianismo ariano.
O credo ariano se espalhou entre as tribos, tornando-se a fé nacional dos povos bárbaros. Como assim? Cristianismo ariano. É que Ário, ele foi considerado um herege que promulgou uma teologia diferente daquela que os católicos entendiam ser correta. Os católicos acreditavam na Santíssima Trindade, que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa, de fato, é a crença bíblica. Nós temos uma aula aqui sobre a Santíssima Trindade. Só que Ário, ele começou a ter uma ideia diferente. Ele começou a ensinar que Jesus não é divino, ele não tem a mesma natureza que Deus o Pai. Ele começou a dizer que Cristo foi criado, então ele não é eterno e ele foi criado, é uma criatura inferior a Deus. Então, o arianismo, que passou a ser conhecido este ensino, começou a se propagar. E os defensores católicos travaram vários embates com Ário. Alguns concílios foram organizados e bispos se juntaram para defender a fé trinitária. Mas, mesmo assim, o ensino de Ário se espalhou. E esse bispo, Úfilas, ele era ariano. E ele começou a ensinar várias tribos bárbaras que estavam aí ao redor do Império Romano, principalmente os ostrogodos. E eles então passaram a ser cristãos arianos. E estes bárbaros, que eram cristãos arianos, começaram a invadir o território do Império Romano. Você vai ver uma imagem aqui agora. Os visigodos foram os primeiros, ali no ano de 376. Os visigodos começaram a ampliar o território e outras tribos bárbaras também entraram e começaram a invadir o território do Império Romano. Eram 10 principais tribos que exatamente cumprem as profecias dos 10 chifres do quarto animal. Quais eram estas tribos? Os suevos, os visigodos, os vândalos, os anglo-saxões, os francos, os burgundos, os álamos, os érulos, os lombardos e os ostrogodos. Estas 10 tribos começaram a avançar e entrar no território do Império Romano. E teve um marco assim, que foi o grande divisor de águas, que marcou a grande migração bárbara dentro do território do Império Romano, que foi o ano 406. No último dia do ano 406, os bárbaros invadiram Roma. Eles passaram pelo rio Reno e foram marchando com suas tropas. Foi um momento assim de muita aglomeração. Há uma imagem que eu quero partilhar com vocês, que eu recebi do meu amigo André, e mostra exatamente no gráfico aqui as tribos indo, invadindo os limites do Império Romano. Desta forma, os bárbaros tomam conta de Roma. E agora a tribo dos Érulos, sob o comando de Odoacro, eles invadem ali Roma e o próprio Odoacro vence ali o imperador e ele se autoproclama o rei da Itália. Isso foi em 476. Você vai ver agora o mapa aqui. Odoacro, então, é aclamado rei da Itália e, nesse momento, o Império Romano do Ocidente cai. Então, o ano de 476 marca a queda do Império Romano do Ocidente. E Odoacro, que era agora um rei érulo, passa a governar ali nessa região. Mas agora, olha o problema. Porque não era só um problema militar, mas era também um problema teológico. Porque Odoacro era ariano, ele era da tribo dos Érulos. E o Império do Ocidente era católico. Então começou a ter um grande conflito territorial, né, e também agora ideológico, ainda mais potencializado entre os arianos e os católicos. Foi uma situação muito complicada.
E o rei do Império Romano do Oriente era Zenão I. E Zenão, ele se aliou com uma tribo bárbara, os ostrogodos. E então, em parceria com os ostrogodos, especialmente com o rei dos ostrogodos, Teodorico, ele pede ajuda para destruir os Érulos. Olha a imagem. E agora Zenão, junto com Teodorico, rei dos ostrogodos, invadem aonde estavam os Érulos. E Teodorico destrói os Érulos em 493. Então a primeira tribo bárbara a cair foram os Érulos, em 493. Só que agora Teodorico que começa a governar ali. E ele também era ariano. E ele começa a limitar o trabalho do Papa. Inclusive, alguns anos para frente, ele pega o Papa que está lá e manda para Constantinopla. Depois ele prende o Papa. Teodorico começa ali a trazer dificuldades nessa área, se meter na religião católica. E, posteriormente, o seu sucessor até nomeia um próprio Papa. Então, os ostrogodos agora colocam um Papa que eles achavam que seria o indicado. Obviamente, para ter ali as suas teses teológicas defendidas. A situação fica muito tensa. E o tempo passa e quem começa agora a dominar o território de Roma Oriental, quem governa Roma Oriental, é o imperador Justiniano. E o imperador Justiniano, ele tem um general, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos grandes generais de toda a história, de todas as épocas, o general Belisário. E então Justiniano pega Belisário e pede para ele atacar as tribos bárbaras. E ele vai atacar duas tribos. A primeira é em 534. Belisário, com todo o seu exército, chega até Cartago e derrota os vândalos em 534. Neste ano, os vândalos caem. É a segunda tribo bárbara que cai. Os Érulos já tinham caído e agora os vândalos caem. E neste mesmo ano, 534, Justiniano, ele conclui o Código de Justiniano. Eu vou falar dele com mais detalhes logo à frente. E agora Belisário, ele vai para uma outra campanha, e essa mais difícil. Mas ele, como um bom general, cumpre com o seu papel. Ele vai atacar os ostrogodos, porque os ostrogodos estavam dominando aquela região, fazendo o que queria, colocou o Papa que eles queriam. E então agora Belisário vai até Roma, e ele então começa um grande embate com os ostrogodos. Olha o mapa. Eu coloquei 3 datas, 538, 540 e 553. E por que 538 está ali sublinhado? Preste bem atenção. Belisário, ele chega em Roma em 536. Ele entra em Roma e fica ali tranquilo. Só que os ostrogodos invadem e cercam Roma. E ali, agora em 538, acontecem 2 coisas muito importantes. A primeira, aquele código de Justiniano, que tinha sido concluído em 534, entra em vigor ali, no ano 538. E a segunda coisa, o general Belisário consegue expulsar ali os ostrogodos. Há uma batalha e ele consegue dispersar os ostrogodos e naquele momento, em 538, entra em vigor o Código de Justiniano e os ostrogodos não mais conseguem mexer no sistema religioso. Eles não têm mais nenhuma influência sobre o Papa. Inclusive, vamos ver logo adiante que o próprio Belisário troca o Papa, aquele que tinha sido indicado pelos ostrogodos, ele exila esse Papa e coloca outro. Então, 538 é uma data muito importante, porque ele consegue expulsar os ostrogodos que estavam ali em volta de Roma e coloca como vigente
o famoso Código de Justiniano. Mas os ostrogodos não caíram facilmente. Depois eles voltaram ali em 540, foram expulsos de novo e foram derrotados, conforme você vê no mapa, somente em 553. Então, 553, eles caem definitivamente. Bem, perceba agora então que as 3 tribos caíram. A primeira que caiu foram os Érulos, em 493. A segunda, os Vândalos, em 534. E a terceira caiu ali de forma sucessiva. Em 538, um primeiro ataque, e depois foi realmente extinta em 553. Mas a partir de 538, quando o decreto de Justiniano, o Código de Justiniano, passa a valer, naquele momento é um marco. Os ostrogodos não têm mais nenhuma influência sobre a religião romana. E a partir dali, então, o Império Romano, sob esse Código de Justiniano, decreta ao Papa a cabeça de toda a cristandade. Então, naquele momento, surge o catolicismo romano. Antes, eram só católicos, agora passam a ser católicos romanos, porque Roma dá toda a autoridade sobre o Papa como a cabeça de toda a cristandade. Então, quando surge o catolicismo romano, caem 3 reis, as 3 tribos bárbaras: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Percebeu? A profecia se cumpriu de forma precisa. Mas vamos continuar avançando para ver se há mais correspondências. A segunda característica está em Daniel capítulo 7, verso 20 e 24, diz: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e boca que falava com insolência, parecia mais robusto do que os seus companheiros. E o verso 24 diz que o chifre pequeno era diferente dos primeiros e ia bater a 3. Então, quando surge o catolicismo romano, ele era um poder diferente e forte. Essas eram 2 características. Por que diferente? Porque o poder civil concedeu poder a um sistema religioso. Então, o catolicismo romano é um poder religioso revestido de poder civil, conferido pelo império. Então, é um poder diferente de todas as outras tribos bárbaras. E ela se torna muito forte justamente no ano de 538, que eu já expliquei. No ano de 538, o Código de Justiniano entra em vigor e 3 coisas acontecem. Olha aqui o mapa. Primeiro, a Igreja Católica passa a ser romana. Surge o catolicismo romano. O Papa foi declarado cabeça da cristandade. Então começa a supremacia papal. E terceiro, o Código de Justiniano dava poder civil para que o catolicismo romano pudesse matar aqueles que não se submetessem ao seu domínio. Eles eram considerados hereges e, pela força, eram duramente perseguidos. Então, era um poder diferente e muito forte. Resumindo, a partir de 538, esse poder, catolicismo romano, surge com uma força indescritível, tendo ali a responsabilidade, o poder do império para dominar sobre toda a religião e perseguir aqueles que não se submetessem ao seu domínio. E o catolicismo romano, a partir de 538, passou a cada vez mais ter força. Os papas se tornaram as grandes personalidades. Inclusive, reis de grandes países da Europa se submetiam às diretrizes papais. Há um episódio muito famoso na história que aconteceu entre o rei da Alemanha com um papa. No ano de 1076,
o rei alemão Henrique IV, ele foi intimado pelo Papa Gregório VII. E ele então deixou a sua residência na Alemanha, foi até Canossa, lá na Itália, falar com o Papa Gregório, pedir perdão e se reconciliar. E a gravura que você está vendo aí, esse é um dos reis mais importantes da época, o rei da Alemanha, ajoelhado diante do Papa Gregório. E o Papa Gregório fez todo um cerimonial para atender o rei. Ele teve que esperar 3 dias num frio terrível, descalço. E quando ele é recebido, ele se ajoelha diante do Papa Gregório. Para você ver o nível de força que o poder romano passou a ter. Então, a partir de 538, realmente há uma supremacia do catolicismo. Agora, como que o catolicismo romano iria atuar? Como que o chifre pequeno iria atuar? Em primeiro lugar, ele iria falar insolência, ele iria proferir blasfêmias. É isso que diz o texto de Daniel, capítulo 7, verso 8, que ele tinha olhos e uma boca que falava insolência. Insolência, na verdade, são blasfêmias. E o que é blasfêmias? Há um episódio muito interessante no Novo Testamento. Olha comigo o texto de Marcos, capítulo 2, versos 5 e 7. Jesus ele viu um paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. E os escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus ele cura o paralítico e fala para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E as pessoas que estão assistindo ali, eles acusam a Jesus de estar fazendo blasfêmia. Porque blasfêmia é usurpar o lugar de Deus. É tomar as prerrogativas divinas para si. Só que Jesus podia fazer isso, porque ele era Deus, ele podia perdoar pecados. Agora, o texto profético de Daniel diz que esse chifre pequeno, ele profere blasfêmias. Ele atua como um Deus. E há muitos episódios na história que nessa supremacia do catolicismo romano, essa supremacia do papado, mostra as atitudes e comportamentos que evidenciam blasfêmias. Por exemplo, o Papa Júlio II, no Quinto Concílio de Latrão, em 1512, ele foi chamado por um homem ali chamado Cristóvão Marcellus, e o Cristóvão Marcellus disse: vós sois o pastor, vós sois o médico, vós sois o governador, vós sois o chefe da família, enfim, vós sois um outro Deus na terra. Marcellus chama o Papa Júlio II de um outro Deus na terra. E ele não repreende, ele não corrige. Interessante que no Novo Testamento, quando algum anjo vinha ter com algum discípulo, algum cristão, naquele momento essa pessoa já se ajoelhava e dizia: por favor. Quando ele orava, ele falava alguma coisa para o anjo, chamando, enaltecendo o anjo falava assim: não, adora a Deus. Jamais um anjo recebeu adoração. Agora esse Papa ele recebe de forma assim pública uma mensagem: tu és outro Deus aqui na terra. E ele aceita esse título. Só que é interessante que as práticas do catolicismo indicaram que eles estavam se colocando no lugar do próprio Deus. Você pode perceber num próprio documento católico, no Concílio de Trento, há um registro, quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. O catolicismo colocou, então, o confessionário como uma alternativa para perdoar pecados. Os padres entravam naquelas gabinetes, recebiam a confissão do fiel e declarava perdão de pecados, com o apoio da igreja. Quem pode perdoar pecados é só Deus. E um ser humano ou um sistema religioso que se coloca nessa prerrogativa de perdoar pecados,
está com certeza proferindo blasfêmias, se colocando no lugar de Deus. Agora vamos ver a outra atuação do chifre pequeno. Daniel capítulo 7, verso 21 e 25. O verso 21 diz que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos. O verso 25 diz que ele magoa os santos do Altíssimo. E lá no final do texto diz: os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Segunda ação do chifre pequeno, sabe qual foi? Perseguir os santos de Deus. E aqui há uma simbologia, que os santos lhe seriam entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 tempos e meio. Há uma linguagem simbólica aqui temporal. O que é tempo em profecia? O próprio livro de Daniel responde. Olha comigo, Daniel capítulo 11. O verso 13 diz: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Daniel 11:13 menciona que tempo simboliza ano. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo são 3 tempos e meio. Se tempo é ano, são 3 anos e meio. 3 anos e meio dá um período de 42 meses ou 1.260 dias. Inclusive, esse período, 42 meses e 1.260 dias, aparece lá no livro do Apocalipse. É o mesmo período de tempo. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 42 meses, 1.260 dias, representa todo o mesmo período. E eu quero agora te dizer uma coisa muito importante. Ao interpretarmos as profecias apocalípticas, quando há uma linguagem de tempo, nós precisamos também entender que há um princípio que nós chamamos de princípio dia-ano, onde em profecia 1 dia simboliza 1 ano. Esse princípio é muito comum para o escritor hebreu. Há 2 referências veterotestamentárias que indicam dias como anos. Por exemplo, Números 14:34 diz 40 dias, cada dia representando 1 ano. Ezequiel 4:7, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então Deus usa essa simbologia temporal e a profecia apocalíptica se apropria disso. Então, quando nós olhamos a profecia apocalíptica e temos ali um período de tempo, eu tenho que interpretar esse período como 1 dia representando 1 ano. Inclusive, a aplicação desse princípio dia-ano nas profecias apocalípticas é a grande coluna do historicismo, para que nós vejamos os cumprimentos proféticos ao longo da história. Nós precisamos aplicar o princípio dia-ano dentro da profecia, que 1 dia representa 1 ano. E eu queria dar 4 razões aqui para comprovar o princípio dia-ano. Primeira razão é a razão simbólica. Se toda a profecia ela é simbólica, o mar simboliza pessoas, multidões, os animais, reinos. O tempo aqui também tem um caráter simbólico. Então eu preciso olhar para esse tempo e realmente colocar como ano. 1 dia representando 1 ano. Uma outra razão é que o princípio dia-ano ele garante a proporcionalidade de tempo da profecia. Esse poder, por exemplo, o chifre pequeno, iria perseguir o povo de Deus um bom tempo. Não seria apenas 3 anos e meio. 3 anos e meio é uma perseguição relativamente curta. Mas agora, se eu pegar 3 anos e meio e aplicar o princípio dia-ano, esse período iria perseguir o povo de Deus por 1.260 anos. É um tempo maior, proporcional à ferocidade do poder anticristo, do chifre pequeno. Terceiro lugar,
nós vemos ali que o princípio diano garante a ideia da profecia, de que a profecia é para o tempo do fim. Daniel capítulo 8 vai dizer que o próprio chifre pequeno, ele atua no tempo do fim. Então nós precisamos entender que quando eu aplico o princípio diano, eu sou levado pela história até o tempo do fim. Por isso é importante eu usar este princípio. E em último lugar, preste bem atenção. Daniel capítulo 9 tem uma profecia de 70 semanas. E essas 70 semanas é uma profecia messiânica, que fala exatamente o momento que Jesus é batizado, o momento que Jesus é morto. E essa profecia só se cumpre com exatidão quando eu interpreto ela colocando um dia como representando um ano. Daniel capítulo 9 sustenta de forma clara esse princípio do historicismo, o princípio diano. Então veja bem, o chifre pequeno iria perseguir o povo de Deus, ele iria ter uma supremacia de 1260 dias, que em profecia, como já vimos, e eu dei várias evidências teológicas que sustentam esse princípio, representa então 1260 anos. Quando que começou a supremacia papal? Em 538. Olha comigo aqui o quadro. Em 538, o Código de Justiniano entra em vigor. E a partir daí começa a supremacia papal. Um pouquinho antes, como eu disse, o próprio general Belisário, ele troca o Papa Ostrogodo, que era o Papa Silvério, e ele coloca o Papa Virgílio. E a partir dali ele é declarado pelo Código de Justiniano como a cabeça da cristandade. E então ele começa a ter uma supremacia. E se você pegar 538 e agora colocar 1260 anos, quando que cai? Em 1798. E o que acontece em 1798? Muito interessante. Em 1798, dois eventos importantes acontecem. O Papa Pio VI, ele é preso lá na Capela Sistina por um general francês a mando de Napoleão Bonaparte. Napoleão manda esse general, o general Berthier, ele pega o Papa que estava em comemoração na Capela Sistina e esse Papa é levado para a prisão. Era uma declaração ali do Napoleão, dizendo que o sistema religioso romano, o catolicismo, como poder que teve durante toda a Idade Média, agora não teria mais. Ele perde a supremacia papal em 1798. E neste ano também sai o Código de Napoleão, o Código Napoleônico, um código civil. Então olha a tabela. Em 538, um Papa é exilado e o outro assume. E entra em vigor o Código de Justiniano. 1260 anos, ocorre o Código Napoleônico, o Papa Pio VI é preso e acaba a supremacia papal. Exatamente como apontou a profecia, nos mínimos detalhes. O chifre pequeno, o poder romano, o catolicismo romano, duraria 1260 anos de supremacia. E depois seria, então, perdida essa supremacia. E foi exatamente nesse período que o catolicismo romano, o chifre pequeno, começou a perseguir o povo de Deus. Eu quero ler agora um texto da própria Enciclopédia Católica. Eles dizem assim: a Inquisição, especialmente aquela desenvolvida na Espanha, próximo ao final da Idade Média, pode ser classificada como um dos mais escuros capítulos da história da Igreja. A própria Igreja Católica reconheceu que nesse período de supremacia papal, eles perseguiram de forma cruel, especialmente através da Inquisição. Milhares de cristãos morreram,
Métodos de tortura terríveis foram aplicados para aquelas pessoas que não compartilhavam com os ideais do catolicismo romano. Você vai ver aqui algumas imagens rápidas. Eles implantaram torturas terríveis, como a tortura da água. Pegavam aquelas pessoas, colocavam deitada e jogavam água até sufocar e matar. A tortura de esmaga a cabeça, colocava a cabeça da pessoa e ela era apertada até o limite. O caixão de tortura, algumas pessoas eram presas e ficavam ali dentro de uma espécie de gaiola até morrer. E de forma pública, os ossos ficavam ali expostos. O balcão de tortura, que era como se fosse uma mesa, todos os seus órgãos ficavam amarrados e ali ele era cruelmente também cruelmente atacado. O catolicismo romano, nesse período, cometeu grandes e terríveis atrocidades. O sangue de muitos crentes foram derramados. Agora, tem mais uma ação do chifre pequeno, a terceira. Vamos ler Daniel capítulo 7, o versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Terceira ação do chifre pequeno, ia mudar os tempos, os calendários e a lei. Quero focar aqui na lei. Você conhece a lei de Deus? Nós vamos ter um estudo próximo sobre a lei de Deus. A lei de Deus está em Êxodo capítulo 20. Leia com atenção, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Eu vou colocar aqui na tela para você ver quais são os 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, é o segundo. O terceiro, não tomarás o nome de Deus. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Estes 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. São os mandamentos bíblicos, que estão aí na sua Bíblia. Agora, olha como que está os 10 mandamentos no catecismo romano. Se você pegar o catecismo, abrir o catecismo lá na página 539, pelo menos essa versão aqui que eu estou indicando, olha os mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar o mal à mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. Você percebeu alguma diferença? Tem 3 diferenças fundamentais no catecismo. A primeira diferença, sabe qual é? Eles cortaram o segundo mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus dizia: não farás para ti imagem de escultura. Eles tiraram o segundo mandamento. Aí ficaram só 9. Mas são 10. Como que vai ficar então 10 mandamentos? E aí eles pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2. Então o 10º mandamento agora se torna o 9º e o 10º. Essa foi uma segunda mudança significativa. E a terceira mudança na lei de Deus. Qual que é o 4º mandamento da lei de Deus? Vamos ler? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E olha o que aconteceu no catecismo. Terceiro mandamento do catecismo: guardar domingos e festas. Você notou? Você notou que houve uma quebra da lei de Deus? De forma arbitrária, esse poder religioso papal mudou a lei de Deus. Nós vamos estudar sobre a lei de Deus um pouquinho mais para frente. E eu vou entrar em detalhes sobre todos os mandamentos, inclusive sobre o sábado.
Então você não pode perder aí as próximas aulas em que vamos estudar a lei de Deus. Mas aqui creio ser nesse momento suficiente essa visão geral para você ver que esse poder de fato mudou a lei do Senhor. E agora em último lugar, vamos ver a destruição do chifre pequeno. Daniel capítulo 7, verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Olha só, depois do período de supremacia papal, depois do período de perseguição, ocorre então no céu o juízo. O tribunal se assenta. O chifre pequeno é condenado por Deus diante dos anjos. E então é dada a sentença de que ele será totalmente destruído. Então, uma das razões do juízo pré-advento é condenar o chifre pequeno. O tribunal se assenta, o chifre pequeno é condenado e logo depois Deus estabelece o seu reino. E quando Jesus volta, aí sim acontece a destruição definitiva desse poder que ao longo da história se rebelou contra Deus. Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O iníquo aqui é o mesmo poder, é o chifre pequeno. E ele será destruído na vinda do Senhor. Então, agora temos um quadro geral. Olhemos para ele. O chifre pequeno, ele surge depois da queda do Império Romano. Quando ele surge, ele abate 3 reis. Já vimos, Antíoco Epifânio e a visão futurista de um anticristo escatológico não correspondem nem com essa primeira característica. Então, eles estão descartados. Agora, o catolicismo romano é sustentado pelas demais evidências bíblicas? Ele é forte e é diferente dos outros chifres? Vimos que sim. Ele proferiu blasfêmias, fez guerra contra os santos num período específico de 1260 anos? Sim. Ele mudou a lei de Deus? Sim. Todas estas ações foram cumpridas pelo catolicismo romano, o sistema religioso papal. E quando Jesus voltar, esse sistema será completamente destruído. Então, querido amigo, não resta dúvida nenhuma de que o poder do chifre pequeno em Daniel capítulo 7 é o sistema religioso romano, que atuou ao longo da história. Foi um poder blasfemo, anti-Deus, anticristo e perseguidor dos filhos de Deus. No entanto, é muito importante eu dizer que a profecia não aponta indivíduos, não é uma declaração condenatória sobre os católicos ou sobre tal papa ou tal papa. É o sistema religioso. E nós sabemos que na comunidade católica há muitas pessoas sinceras. Sempre houve, há agora e sempre vai haver. Então, se você que, quem sabe, professa a fé católica, faz parte desse sistema religioso, catolicismo romano, e assistiu essa aula e está impressionado aqui com essa descoberta, eu quero dizer que a profecia bíblica não é condenatória, mas ela deixou claro a atuação desse sistema ao longo da história. Nós não podemos negar isso. E eu tenho certeza que se você está ouvindo essa aula, Deus tem um plano na sua vida. Deus está te mostrando essa verdade por algumas razões. Sabe qual que é a primeira razão porque Deus está te mostrando isso? Para que você saiba que se tudo isso da profecia se cumpriu com exatidão, o final também vai se cumprir. Olha comigo essa última tela da aula. Se Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, de fato
cumpriram a profecia. Se o chifre pequeno atuou, o resto também é verdade. Exatamente agora, antes da volta de Jesus, está tendo um juízo no céu. E esse juízo é uma boa notícia. E logo depois desse juízo, que já condenou o chifre pequeno, está garantindo a salvação dos santos. Agora, o nosso Senhor vai voltar para buscar o seu povo. Então, se a profecia foi muito exata e se cumpriu, essa última parte também vai se cumprir. Então eu queria dizer para você que Deus te revelou essa profecia para que você tenha certeza na palavra profética, para que você confie e que se você estiver envolvido nesse sistema religioso, você saia dele e venha então abraçar as verdades da palavra de Deus e se prepare para se encontrar com Jesus. Essa é a grande mensagem. Que Deus te abençoe muito. Que hoje você possa entregar sua vida completamente nas mãos de Deus. Revise essa aula e estude por si mesmo. Não acredite apenas em mim. Busque, pesquise. E eu tenho certeza que a sua fé vai aumentar e que você se prepare para aguardar Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Que Deus te abençoe grandemente, é o meu desejo. E na semana que vem nós vamos liberar outra aula muito importante que vai ser a data do juízo investigativo. Quando que começou esse juízo no céu? Nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até mais.